The Quest for Eldorado é um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores, lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas de construção de baralho e corrida. Então, vamos ao setup. Monte as duas peças do tabuleiro do mercado e coloque elas no centro da mesa, junto de todas as cartas com o solzinho na parte do canto. Essas são as cartas iniciais do mercado. Em seguida, separe todas as outras cartas do mercado futuro e coloque elas também perto daquele tabuleiro. Em seguida, selecione uma formação de mapa, sendo a inicial na página 5 ou então qualquer uma das avançadas da página 10 do manual. E separe então todas as peças requeridas, cuidando sempre também com a letra certa que está representada no hexágono no meio da peça. Depois de selecionar cada peça, a gente vai encaixá-las conforme na imagem e sortear aleatoriamente uma das peças de bloqueio sempre para colocar nas divisas entre uma peça e outra. Sempre depois que a gente adiciona uma nova. Indo sempre até a peça final, onde é adicionado a saída pré-Eldorado. Todas e quaisquer peças não utilizadas nessa partida voltam para a caixa do jogo. Então, cada jogador recebe um seu tabuleirinho pessoal, o seu deck inicial de 8 cartas marcado pela pedrinha no canto da sua cor, que é embaralhado e adicionado na sua área inicial de compra, e também vai receber 2 meeples da sua cor. Então, quem sentou à mesa primeiro, ou então um jogador sorteado, vai receber o marcador de primeiro jogador. O meeple dele vai ser colocado no espaço 1 do tabuleiro e depois, em sentido horário, todos os outros jogadores vão colocar os seus peões nos espaços 2 e 3 e assim por diante. O segundo peão de cada jogador só é utilizado em partidas de 2 players, que nesse caso, começando pelo primeiro jogador, eles são colocados intercalados na área inicial. E por último, cada jogador vai comprar 4 cartas do seu baralho para formar a sua mão inicial. Então, feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Quest for Eldorado se passa em várias rodadas com o objetivo de chegar com todos os seus peões na porta de Eldorado. No seu turno, o jogador vai ter 2 etapas. A etapa de jogar cartas para se movimentar e depois a etapa de jogar as cartas da sua mão para comprar uma nova carta do mercado. Depois disso, ele passa para o próximo jogador e assim segue em sentido horário. Então, vamos ver cada uma dessas etapas. Então, primeira fase, fase de movimento, onde o jogador vai jogar suas cartas da sua mão para fazer com que o seu peão ande. Ele tem 5 tipos de terreno no jogo. Os verdes são vencidos com facões, os azuis que são vencidos com os remos e os amarelos são vencidos com as moedinhas. Nós também temos os tipos de terreno que precisa ser descartar cartas da mão, que podem ser de 1 até 3 cartas, conforme mostrado na figura, e os de remover cartas do jogo podem ser removidas de 1 até 3 cartas. Para avançar na partida, na fase de movimento, o jogador sempre vai jogar uma carta, vai ver qual dos símbolos ele gerou, nesse caso aqui eu gerei um de facão, e eu posso mover para qualquer lugar adjacente ao que eu tiver, que esteja vazio, que tenha pelo menos aquela quantidade ou menos. Então nesse caso, como eu gerei um, eu posso mover para qualquer um desses 2 espaços aqui adjacentes. Depois de eu ter resolvido essa carta, eu deixo ela de lado. Eu poderia jogar aqui novamente, mais um de facão, para me mover para esse espaço. Jogo aqui um de remo para me mover para esse espaço. E depois aqui um de moedinha para me mover para esse espaço. Se eu quiser fazer um movimento para um dos espaços de descartar carta, eu simplesmente me movo para ali e pego uma das cartas da minha mão e posiciono elas no meu descarte. Agora, se eu quiser me mover para um dos espaços de remover cartas do jogo, eu posiciono meu boneco ali e pego uma das cartas que eu tenho na minha mão e devolvo elas direto para a caixa do jogo. Se eu quiser fazer um movimento para um espaço que tenha mais do que um símbolo, eu tenho que obrigatoriamente jogar uma carta que tenha pelo menos aquele número. Eu não posso jogar 2 cartas de número menor para tentar somar naquele espaço. Então nesse caso aqui, se eu quisesse entrar nesse espaço de 2, eu teria que jogar pelo menos uma carta de valor 2 ou maior. Se eu quisesse entrar nesse espaço de valor 3, eu teria que jogar uma carta de valor 3 ou maior. Por mais que não passe a somar, os jogadores podem subtrair. Então, por exemplo, eu gerei 3 facões, eu poderia fazer um movimento para cá, gastando 2 deles, e depois fazer um movimento para cá, gastando o que sobrou.
Caso eu não queira gastar todos os movimentos que a carta gerou, eu posso simplesmente descartar eles e não utilizar por completo. Nos tabuleiros também posicionados entre um tile e outro, tem sempre essas fichas de bloqueio. Para o jogador conseguir atravessar uma ficha de bloqueio, ele tem que pagar com cartas o que está solicitado no meio dela. Ou seja, se o jogador estiver aqui, ele vai ter que ter uma carta na sua mão para descartar, para remover esse bloqueio. O mesmo caso eu esteja nesse espaço daqui. Eu vou ter que gerar moedas, pelo menos uma, para utilizar e remover esse bloqueio. Então eu posso continuar o meu movimento normalmente. Essa espécie de bloqueio não garante nenhuma vantagem durante a partida ou pontos de vitória. Mas, caso mais do que um jogador chegue na mesma rodada em Eldorado, quem tiver mais dessas é declarado o vencedor. Em caso de empate no número de bloqueios, quem tiver o bloqueio com o maior número é que vence. Então, depois da fase de movimento, onde o jogador jogou cartas para movimentar o seu peão, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de comprar uma carta nova. Nessa fase, o jogador vai pegar as cartas que ele ainda tem na mão e vai poder jogar elas para gerar dinheiro. Cada carta de moedinha gera dinheiro equivalente ao número da moeda. Então, nesse caso aqui, eu teria 2 dinheiros. Quaisquer cartas que não sejam de dinheiro que tenham na sua mão, o jogador também pode jogar elas para somar meio dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2. Essas duas cartas valem 1/3 dinheiro para ser utilizado. Mas vale lembrar que não importa a quantidade absurda de dinheiro que o jogador conseguir gerar num turno, ele só pode adquirir uma carta nova para o seu baralho. Então, para adquirir cartas novas, ele vai ver quanto dinheiro ele gerou, nesse caso aqui 3, e vai escolher uma das cartas do mercado para comprar. Cada carta sempre tem na parte de baixo o custo dela para ser pago, e na parte de cima o que ela faz de efeito. Algumas cartas que têm alguma iconografia mais complicadinha sempre tem um texto auto-explicando ela. Em caso de qualquer dúvida para coisas mais complicadas, na página 12 do manual tem todas as explicações de cada uma das cartas do jogo. Então, visto quanto o jogador tem, ele vai escolher uma dessas cartas para comprar e adicionar na pilha de descarte dele. Caso todo um tipo de carta for comprado, o jogador, na sua vez de comprar, pode escolher qualquer uma das cartas do mercado futuro, colocar no espaço disponível que abriu agora, e já inclusive fazer essa compra pagando o custo dela embaixo. Então, depois de ter realizado a nossa fase de movimento e essa fase de compra, vai lembrar que os jogadores não precisam necessariamente se mover, eles podem direto passar para a fase de compra, ou eles podem escolher só se mover e não fazer a parte da fase de compra. Caso o jogador tenha alguma carta na sua mão sobrando ainda, ele pode escolher se ele mantém ela para o próximo turno ou se ele adiciona na sua pilha de descarte. Então o jogador vai pegar todas as cartas que ele utilizou esse turno, todas as cartas que ele comprou, ajuntar elas e colocar na sua pilha de descarte. Então ele vai comprar novas 4 cartas para o seu baralho. Caso ele precise comprar mais cartas e ele não tenha mais no seu baralho, ele simplesmente vai pegar a sua pilha de descarte, embaralhar ela inteira e formar um novo monte de compra, e com isso ele vai comprar cartas até que ele tenha 4 na sua mão, contando com qualquer carta que ele tenha guardado da rodada anterior. Ou seja, se ele guardou pelo menos uma carta, ele vai comprar novas 3 para finalizar 4. Então, depois que o jogador terminar o seu turno, ele passa para o próximo jogador em sentido horário, e assim os jogadores jogam até que alguém chegue em Eldorado. Então, se em uma rodada um jogador chegar em qualquer um desses 3 espaços aqui, ele automaticamente entra para dentro de Eldorado. Com isso, todos os outros jogadores, até o jogador anterior ao jogador inicial, que tem a ficha de chapéu, ainda tem uma última jogada. Caso mais do que um jogador chegue em Eldorado na mesma rodada, o jogador que tem a maior quantidade de fichas de bloqueio é declarado o vencedor. Em caso de empate nisso também, aquele que tiver a ficha de bloqueio com maior número é que é declarado o vencedor. The Quest for Eldorado também tem um módulo de mini expansão que são as cavernas, então vamos dar uma olhada nelas agora. O setup ele é feito normalmente, mas os jogadores vão colocar 4 fichas de caverna em cima de cada uma das peças de montanha que tenham aqui esse foguinho aqui aberto. Assim que um jogador fizer uma jogada que deixe ele adjacente a uma ficha de montanha, o jogador vai pegar uma daquelas fichas e adquirir para si. Cada ficha de caverna tem um bônus especial que pode ser utilizado pelo jogador imediatamente ou em turnos futuros. Quando o jogador escolher utilizar aquela ficha, ela é descartada de volta para a caixa do jogo. Os detalhes do que fazem cada uma das fichas disponíveis estão na página 11 do manual.
Então, essas aqui foram as regras do The Quest for Eldorado. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se você for de Porto Velho região e quiser testar tanto o Quest for Eldorado quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X, links na descrição do vídeo. Então, é isso aqui pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Se vocês gostaram mesmo, deixe o like aí. Se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, é isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima.